Este tutorial tem como objetivo efetuar o processo de análise de conteúdo. Pretende-se discutir algumas das etapas que os alunos devem ter presentes quando têm material qualitativo para analisar. Se é claro a utilização de instrumentos, de ferramentas estatísticas para dados quantitativos, é muito frequentemente utilizada de forma errada a informação de caráter qualitativo. Sempre que temos material, que podem ser informações variadas, desde textos escritos, entrevistas, focus group ou outro tipo de documentos, devemos proceder à análise de conteúdo. Este procedimento tem como principal objetivo permitir a compilação da informação no sentido de criar consistência. Assim, vamos ver primeiro o que é a análise de conteúdo, depois as etapas do processo, como se constitui o corpus de análise, a definição de categorias, a distinção das unidades de análise e, finalmente, os procedimentos de triangulação para garantir a fiabilidade e validade da informação recolhida. Comece então por uma definição clássica sobre o que é a análise de conteúdo. Visa esta técnica de investigação a descrição objetiva, sistemática e geralmente quantitativa do conteúdo das comunicações. Ou seja, o que nós pretendemos é organizar a informação de forma a atribuir-lhe um sentido, a reduzi-lo o mais possível. Então, a análise de conteúdo tem de ser, antes de mais, objetiva. Isto significa que vários investigadores, ao realizarem o mesmo trabalho, vão obter os mesmos resultados e, portanto, o que nós queremos é, objetivamente, criar categorias de análise que possam permitir que a informação qualitativa, portanto, muito frequentemente descritiva e de grande quantidade, fique resumida de forma objetiva. Também tem de ser sistemática, isto é, a totalidade do conteúdo tem de ser analisada e tem de ser organizada e integrada. A análise pode ser quantitativa, quando nós temos uma quantidade muito elevada de informação e vamos quantificar, ou qualitativa, e isto acontece habitualmente quando realizamos, por exemplo, entrevistas e vamos apenas ver se uma característica da informação está presente ou ausente. É ainda comum utilizarmos a análise de conteúdo para explorar a informação. Se nós temos um conjunto de áreas que pretendemos averiguar, que pretendemos explorar, podemos ter uma análise que seja exploratória e, portanto, sem qualquer tipo de categoria a priori, ou então ter uma análise que visa a verificação da informação. Imaginem que realizamos uma entrevista para validar um conjunto de informações prévias. Nessa entrevista, vamos colocar um conjunto de questões a vários entrevistadores e vamos verificar se a informação que previmos inicialmente existe ou não existe nas respostas dadas, é validada ou não validada, é considerada interessante ou é considerada irrelevante, enfim, vamos verificar um conjunto de proposições que nós definimos a priori. Globalmente, na literatura, podemos encontrar três tipos de análise de conteúdo: a temática, a formal e a estrutural. Neste tutorial, vou-me centrar apenas sobre a análise temática, que é aquela que utilizamos habitualmente quando estamos a analisar no domínio do marketing, trabalho, quando estamos a realizar investigação. E, portanto, centremos-nos então na análise temática, sabendo que a formal tem a ver com a forma do conteúdo e a estrutural com o discurso. A análise temática visa, por um lado, fazer uma análise categorial, ou seja, analisar as características que referi há pouco e verificar como é que elas surgem e quantas vezes surgem, ou analisar também os juízos formulados pelos sujeitos em relação à frequência, à direção e à intensidade da informação que estamos a analisar. Mais uma vez, é de salientar que se pretendemos analisar um conjunto de informação que dispomos à partida, temos que perceber primeiro como é que o sujeito teoriza acerca dela e depois que tipo de juízos é que vai formular. Muito importante para o investigador é conhecer as etapas do processo.
E, portanto, primeiro, em qualquer circunstância e decorrente até da ferramenta de recolha de informação, nós temos que definir os objetivos e o quadro de referência teórico. Isto é, o que é que eu quero saber e porque é que vou colocar um conjunto de questões. Depois, vou recolher a informação, ou seja, vou construir o corpus de análise. Vou recolher todo o material que é passível de ser analisado. É muito importante recolhermos, gravarmos e depois transcrevermos integralmente a informação. A partir daqui, vamos definir categorias de análise. Fica a sugestão de que, para cada uma das questões, identifiquem os traços de informação e atribuam uma designação a essa informação. Este tipo de informação designa-se de categoria de análise. À frente já darei um exemplo. Depois, vamos analisar as unidades de análise, ou seja, segmentos mais pequenos da informação. Vamos quantificar, se for aplicável, e vamos interpretar a informação. Imaginem, então, que eu pergunto a um consumidor, a um conjunto de consumidores, o que é que comem ao pequeno almoço. E, em termos de categorias, vou colocar a informação relativamente à tipologia de produtos que surge. E podem surgir os cereais, os produtos lácteos e a fruta. Imaginem, isto são as categorias. As unidades de análise serão as informações mais pequenas dentro desta. Quando falo em cereais, estou a falar de trigo, estou a falar de cereais de pequeno almoço integrais, estou a falar de cereais de pequeno almoço, os comuns e normais. Quando falo de fruta, estou a falar de sumos de fruta ou de fruta inteira. Enfim, e portanto eu vou ter unidades mais pequenas dentro das categorias. E depois posso verificar quantos dos respondentes, entrevistados, referiram a existência de uma unidade de análise. Então, primeiro, e como eu referi, a definição dos objetivos e o quadro de referência teórico é absolutamente determinante para garantir a fidelidade e validade da pesquisa. A constituição do corpus vai nos ajudar a estruturar a informação e, portanto, eu vou ter toda a informação recolhida, devidamente preparada para ser analisada, e o corpus tem algumas regras importantes: a exaustividade, a representatividade, a homogeneidade e a pertinência dos documentos. E reparem, refiro mais uma vez aquilo que disse no início deste tutorial. Nós podemos fazer uma análise de conteúdo para uma entrevista, podemos fazer para focus group, mas utilizamos muito frequentemente para a análise de outro tipo de documentos. Imaginem que eu estava a estudar a evolução do comportamento do consumidor nos últimos 30 anos e que ia fazer análise de notícias de jornal. E, portanto, o meu corpus seriam as notícias de jornal destes últimos 30 anos. É evidente que não teria todas as notícias e que tinha que criar algumas regras para poder ter representatividade. Por exemplo, ter um conjunto de notícias por ano, por década, ou o que seja. Depois, eu dou-vos aqui alguns exemplos de categorias e, portanto, elas são as rúbricas de significado, as rúbricas que ajudam a classificar o conteúdo. Temos, por exemplo, motivações de utilização, o tipo de utilizador, o tipo de associações, quando é que é utilizado um produto, onde, como. Portanto, categorias são agrupamentos abrangentes e têm sobretudo a ver com a forma como nós organizamos a informação a priori. Elas devem ser exaustivas, ou seja, todos os conteúdos que queremos classificar têm que ser integráveis em categorias, têm de ser exclusivas, melhor, mutuamente exclusivas. O conteúdo que é integrado numa categoria não é passível de ser integrado noutra. Têm de ser objetivas, de forma a que eu, lendo, compreenda o que é que está subjacente à categoria e, obviamente, que têm de ser pertinentes relativamente ao objeto de estudo. Não interessa quantidade de informação, interessa objetividade, interessa pertinência, interessa relevância. Depois, eu vou ter as unidades de registro, que são os segmentos mais pequenos. Podem ser unidades formais ou unidades semânticas. Habitualmente utilizamos unidades semânticas. Muito frequentemente tenho também as unidades de contexto, ou designadas muitas vezes de unidade de significado, que se prendem com o segmento, um pequeno extrato, uma pequena transcrição da informação que nos dá sentido ao texto que acabamos de analisar. Reparem, eu defino uma categoria,
defino as unidades de registro e, portanto, estou a colocar palavras-chave, ideias-chave, e a seguir transcrevo uma ideia completa para dar sentido ao que apresentei. E posso também ter as unidades de enumeração. Depois, muito frequentemente queremos quantificar, e aqui podemos utilizar alguns programas informáticos. O Nudist é um dos exemplos, o NVivo é outro exemplo. Nesta fase do vosso trabalho, sugiro que façam todo este trabalho manualmente. E a seguir vamos interpretar, ou seja, vamos dar significado ao trabalho que acabamos de realizar. Como é que vamos operacionalizar? Primeiro, transcrever integralmente a entrevista, o focus group ou recolher a informação a ser analisada. Depois, ler integralmente e tentar perceber a relação entre a informação. Criar segmentos de análise que podem corresponder às respostas dadas a cada questão. Eu diria que é importante vocês encontrarem estratégias que vos ajudem a fazer o trabalho. E ler e sublinhar à mesma cor os assuntos relacionados é absolutamente essencial e ajuda a organizar a informação. Depois, estabelecer categorias principais e secundárias, relacionar as categorias entre si, perceber qual é a relação que existe entre a informação e reler o texto e verificar se toda a informação relevante foi efetivamente categorizada.